passa de uma série de ocorrências incríveis. E todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria. A mais pequena das nossas decisões influenciou o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 2010, a Batalha de Osaka, capital do Japão. Enquanto o bloqueio naval mata de fome as pessoas e divisões de blindados pesados entram nos subúrbios, o que resta da resistência prepara-se para travar a derradeira batalha. Desta vez é independência ou morte. 250 anos antes, o Império Britânico colonizou sem esforço o Japão. Os britânicos aproveitaram a prolongada guerra civil que nessa época dividia o país. Oprimidos durante tanto tempo, privados da sua cultura e da liberdade, os japoneses ultrapassaram hoje um ponto irreversível. Inspirados pelo espírito dos antepassados, os samurais, até aqui proibidos, desembainharam as katanas e vão combater agora até à morte para repor no trono o imperador no exílio. Só que nada disto aconteceu. 400 anos antes, um minúsculo grão de areia desencadeou uma série de acontecimentos que vão permitir ao Japão emergir das guerras civis e entrar numa nova era. Em 1597, um general japonês com pouco mais de 15 anos sofre uma humilhante derrota militar. Chama-se Hideaki. 21 de outubro de 1600. No auge da batalha, o general Ieyasu ordena aos arqueiros que disparem sobre um aliado indeciso. 3 anos depois, Ieyasu torna-se shogun, o líder incontestado de todo o povo japonês. Esses 3 acontecimentos intimamente ligados conduzirão a um Japão unificado e 250 anos de paz civil. Vejamos como. Estamos no século XVII, num território montanhoso abalado por terremotos e dividido por inúmeras ilhas. A terra do sol nascente, o Japão. É o período dos shoguns, o período dos sengokus, ou dos estados beligerantes, e o dos samurais. Durante tal período, o Japão é uma grande civilização. Mais de 10 milhões de pessoas vivem nas 3 ilhas principais, Honshu, Kyushu e Shikoku. Neste Japão, o objeto mais precioso não mede mais do que poucos milímetros. O grão de arroz. O arroz é o alicerce do sistema económico e social. Porque sustenta a população, o arroz define a riqueza de cada indivíduo. Quanto mais terra se tem, produtora de arroz, mais alto o nível hierárquico que se ocupa na sociedade. Por isso, possuir muita terra garante muito poder. Tal é o caso daqueles que são conhecidos como daimyos. São lordes regionais com castelo e exército próprio. A maior parte da terra do país pertence-lhes. São por isso muito poderosos. Nesta forma de organização política, o papel do imperador é meramente simbólico, o de guia espiritual da nação. O verdadeiro poder está nas mãos do shogun, uma espécie de general supremo a quem todos obedecem. Daí que o equilíbrio de poderes na governação do país seja delicado. O shogun partilhou o poder central com os daimyos, que detêm o poder local. Para o conseguirem, os dois lados precisam da derradeira peça do xadrez da sociedade japonesa. Uma classe militar de guerreiros profissionais, os samurais.
Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhares de milhões de ocorrências que alteramos para reescrever a história sem cessar. Por exemplo, entretenhamos-nos a comparar o Japão com a Europa da Idade Média. Nos dois casos, um só soberano, mas com uma autoridade muito diferente. Em França, o rei detém todo o poder, é um monarca absoluto. No Japão, o papel do imperador é meramente representativo. Nos dois lados, o poder reside na posse da terra. Mas na Europa, esta organiza-se com base em lares e no Japão em clãs. No Japão, ainda mal se construiu equipamentos para montar cercos. Resultado, os castelos são muitas vezes de madeira, ao contrário dos castelos de pedra da Europa. Cavaleiros e samurais têm vários pontos em comum. Usam armadura, montam a cavalo e só vivem para a guerra. Leais a um senhor, obedecem a um rigoroso código de honra. Usar-se espada ou katana é uma honra. Uma grande diferença é a sua atitude perante a morte. Um samurai não pode viver sob o facto da desonra e, se falhar, opta por suicidar-se. No Japão, como na Europa, o exercício do poder é uma questão de equilíbrio de forças entre o poder central e os senhores regionais. Por vezes, tal equilíbrio rompe-se e o país mergulha no caos. Cai-se na Guerra Civil, altura em que os clãs se destroem mutuamente e os castelos se incendeiam. Durante um século, o Japão não tem rei nem roque e só conhece a guerra. É o terrível período dos Sengokus. Estão na ordem do dia conflitos e traições que atingem o próprio coração dos clãs. Sem um shogun poderoso que governe o Japão, os senhores da guerra aproveitam-se e lutam uns contra os outros pela supremacia. Finalmente, um dos senhores da guerra consegue pôr cobro a toda essa loucura. Faz com que as pessoas voltem ao normal e torna-se chefe do governo. Só que os exércitos acham a paz um tédio. Após um século de lutas internas, só conhecem a guerra. Para evitar que guerreiem dentro do país, enviam-se os guerreiros para se ocuparem de estrangeiros. E o Japão resolve invadir um inimigo ancestral, a Coreia. É nesta altura da nossa história que entram em cena três participantes importantes. A invasão da Coreia revela-se uma derrota estrondosa. Os comandantes caem em desgraça. Sobretudo o jovem Hideaki. Muito inexperiente, o comandante cai vítima das manobras políticas de Mitsunari, um oportunista. Este, muito melhor administrador do que comandante militar, está a postos para jogar todos os trunfos que possui para atingir os seus fins. Humilhado pela derrota na Coreia, Hideaki só encontra um homem que o defenda de todos os outros. O estratega Ieyasu, considerado o melhor dos comandantes samurais e general com muita sorte. Mitsunari e Ieyasu não têm grande consideração um pelo outro, mas uma coisa têm em comum: ambição, que não tarda a revelar-se. O chefe de governo, que com mão de ferro tem mantido o país unido, adoece e morre. O filho, ainda demasiado novo para governar, é incapaz de evitar intrigas políticas e manipulações militares. Começa a luta pelo poder. Mitsunari autoproclama-se protetor do jovem herdeiro. Mas Ieyasu não se deixa enganar e resolve revoltar-se. Chegou a hora de todos os senhores da guerra nipónicos escolherem: manterem-se fiéis ao poder e seguir Mitsunari,
ou juntarem-se à rebelião de Ieyasu. Mais uma vez o país desintegra-se. Escolher campos. É frequente na história da humanidade os homens terem de fazer escolhas essenciais sem terem a certeza das consequências. No Japão medieval, devia-se alinhar atrás de Mitsunari por representar continuidade do poder e legitimidade ou apoiar o opositor do poder estabelecido, Ieyasu, por ser mais carismático e competente. Saltemos vários séculos até aos anos de 1940. O exército francês acaba de ser destruído pelos tanques alemães. O país é cortado ao meio. Para lidar com a derrota, entrega-se o poder ao Marechal Pétain, herói da Primeira Guerra Mundial. Contudo, nem todos reconhecem a sua autoridade. Sobretudo o general de Gaulle, que recusa capitular perante os alemães. O exército francês tem de escolher a legitimidade de Pétain ou a rebelião com de Gaulle. A maior parte dos militares opta por apoiar o velho marechal por lealdade e patriotismo. Se o exército tivesse escolhido de Gaulle, a França teria prosseguido a luta graças às suas forças nas colónias. De Gaulle é considerado um rebelde. Continuemos a nossa história. O Japão está de novo a ferro e fogo. Hideaki, apesar de antes ter sido humilhado por Mitsunari, junta-se às forças leais. Mas não se esqueceu da bondade de Ieyasu. Face a face, dois exércitos com igual poderio, o dos rebeldes chefiados por Ieyasu e o da legitimidade nas mãos de Mitsunari. Os dois inimigos passam várias semanas em manobras, a cercar castelos, a tomar cidades, reunindo aliados. Cada campo tem hipóteses de ganhar e não está garantido o desfecho de nenhuma batalha. Mas não se pode evitar o confronto final. Travar-se-á neste vale de encostas íngremes, na aldeia de Sekigahara. Mitsunari é o primeiro a chegar e instalar as tropas em terreno elevado. A sua tática é simples: aguardar os ataques de Ieyasu em terreno favorável, para depois contra-atacar os rebeldes no seu flanco com o apoio de Hideaki. Chove no campo de batalha toda a noite. O solo está empapado. Exaustos, os soldados de Ieyasu ocupam no escuro as suas posições no centro do vale. Ieyasu passa uma longa noite. Dias antes receberam uma mensagem secreta do jovem Hideaki. Numa carta, o jovem general anuncia que no auge da batalha mudará de campo e há de lutar ao lado de Ieyasu. Tal aliança poderá trazer-lhe a vitória. Mas será um ardil? Poderá confiar em Hideaki? Não será mesmo uma armadilha montada por Mitsunari? Só há uma maneira de saber. É um embate de titãs, um combate impiedoso com um resultado incerto. Nenhum exército consegue levar a melhor sobre o outro. As forças de Ieyasu começam a enfraquecer. É então que Hideaki recebe ordem para atacar o flanco dos rebeldes. Tal ataque daria a vitória aos lealistas. Mas Hideaki e os seus 15.000 homens não avançam nem um centímetro. O líder de 19 anos tem nas mãos o futuro do Japão. Está perante uma escolha terrível. Deve apoiar Mitsunari, o homem que outrora o humilhou, ou ouvir o que lhe diz o coração e juntar-se a Ieyasu, o homem que sempre o apoiou. Nos dois campos, os generais aguardam o veredito do jovem. Mas Ieyasu não é homem para ficar sentado à espera.
decide forçar a mão do destino e ordena aos homens que disparem sobre as tropas de Hideaki. Por ele ou contra ele, o jovem tem de decidir. Uma manobra de loucos, mas que resulta. Em vez de contra-atacar, o jovem general compreende a mensagem. Reagindo só com o coração, carrega sobre as tropas de Mitsunari e decide o futuro do Japão. Acabamos de chegar a um ponto de viragem. Um ponto de viragem é um acontecimento muito importante. Uma encruzilhada da história em que o mundo tanto pode pender para um lado ou para o outro. Ieyasu vence a batalha por pouco, graças à traição do jovem Hideaki no último minuto. Para obrigá-lo a escolher, ordena às tropas que disparem contra ele. Mas podia ter causado o efeito oposto e perdido a batalha. O que teria acontecido se Mitsunari tivesse saído vencedor? Mitsunari não era muito bem quisto, nem os seus homens, nem os seus aliados. A paz não se teria mantido e o Japão teria de novo mergulhado na guerra civil. Guerras internas constantes teriam enfraquecido o país. A fome teria provocado a diminuição da população. Ninguém teria resistido aos colonizadores europeus. E o Japão teria tido o destino de Singapura, Birmania e Hong Kong tornar-se-ia colónia britânica. E os japoneses não teriam atacado Pearl Harbor em 1941. Os Estados Unidos, o mais certo seria não terem entrado na Segunda Guerra Mundial. Não se teriam tornado a superpotência que alterou o rumo da guerra. O Pacífico ter-se tornado britânico. Mas voltemos à Batalha de Sekigahara. Seis horas de combates. 30.000 mortos. A batalha mais sangrenta da história do Japão medieval. Após a derrota, Mitsunari é capturado e decapitado. E Ieyasu torna-se o novo e incontestado senhor do Japão. Em 1603 recebe das mãos do próprio imperador o título de Shogun. Com a autoridade reforçada, Ieyasu impõe um verdadeiro Estado e defende o Japão do seu velho demónio, a Guerra Civil. Para controlar o poder dos senhores regionais, ordena a destruição de inúmeros castelos. Para melhor dominar os senhores, ordena que residam regularmente na sua cidade, Edo, a nova capital. Será rebatizada em 1868 com o nome Tóquio. Em paralelo, reforça as fronteiras. Minas e comércio com o estrangeiro caem sob a sua alçada direta. Põe a ênfase no desenvolvimento urbano e no desenvolvimento agrícola. Após legitimar a sua subida ao poder, Ieyasu oferece ao Japão 250 anos de paz e desenvolvimento. Inicia-se uma nova era no país, a do período Edo. São os vencedores que escrevem a história. Fundador do regime que beneficiou de 250 anos de paz, Ieyasu foi naturalmente glorificado. Mas e se tivesse perdido? O seu nome hoje significaria traidor. O seu clã teria sido desonrado. Voltemos a 1600 anos antes. César, ainda só general, faz uma escolha semelhante. Opta pela ilegalidade ao marchar sobre Roma à frente das suas legiões para tomar o poder. A derrota significa morte e desonra. Mas a aposta compensa. César torna-se o novo governante de Roma. Aclamado pela plebe, é a encarnação de chefe.
César, sinónimo de imperador, tornar-se-á mais tarde Kaiser e Czar. Diferente é o caminho do sucessor de César, Augusto. Augusto é discreto e pragmático. Político competente, manipula a opinião pública. As suas conspirações eliminam rivais com maior eficácia do que a de campanhas militares que ele deixa nas mãos dos generais. O seu reinado de 48 anos torna Roma um império vastíssimo, mas Augusto nunca será tão amado como César foi. A realidade é muitas vezes mais complexa do que parece, incluindo a do período Edo do Japão. Apesar de esta época ter sido um longo período de paz, ainda há nela sombras escuras. 50 anos antes da Batalha de Sekigahara, uma nau portuguesa lança ferro pela primeira vez no Japão. Levou consigo armas de fogo e o cristianismo. E poucos anos depois, o arcabuz torna-se essencial e a única arma nos campos de batalha. 300 mil japoneses convertem-se ao cristianismo. Um comandante espanhol que encalhou no Japão em 1597 ter-se-á gabado dos missionários serem o primeiro e mais útil passo para a conquista. Após ter acolhido o cristianismo, Ieyasu acabou por proibi-lo e perseguiu todos os que tentaram resistir. Proíbe depois a residência no Japão de qualquer europeu. Os próprios japoneses ficam impedidos de deixar o arquipélago. Proíbe-se o comércio com o estrangeiro. Qualquer violação da lei é punida severamente. O Japão fecha-se sobre si mesmo e inicia um longo período de isolacionismo. Só dele emerge quando a isso foi obrigado 2 séculos depois. Em julho de 1835, 4 navios americanos entram no porto de Tóquio para obrigar o imperador a liberalizar o comércio. E assim obrigam o Japão a abrir-se ao resto do mundo. Mas essa é outra história. A história nunca é a preto e branco. Tem antes matizes de cinzento. O Edo é um longo período de paz civil e desenvolvimento, mas também de viragem para dentro e xenofobia. O seu instigador foi um homem ambicioso que tomou o poder pela força, mas que o exerceu com sabedoria. É por isso difícil afirmar se as suas ações tiveram um efeito positivo ou negativo. O que está longe de ser um caso isolado na história da humanidade. Alexandre Magno quis construir um império universal em que todos os povos fossem iguais, mas arrasou as cidades de Tebas e Persépolis. César redistribuiu terras pelo povo e levou a República Romana ao estatuto de império. Mas para o fazer, mergulhou o país numa terrível guerra civil. Napoleão pôs cobro ao terror da Revolução Francesa, mas as suas guerras arrasaram a Europa. Stalin conseguiu unir o povo russo e derrotou os nazis, mas à custa de milhões de vidas. Os Estados Unidos são no mundo símbolo de liberdade, mas até hoje foi o único país a usar a bomba atómica contra civis. A humanidade é capaz do pior. O extermínio de milhões de pessoas, a extinção de milhares de espécies animais e vegetais, de opressão, mentiras e destruição. Mas também é capaz do melhor: criar, proteger, amar.
Tal como uma criança, cresce e amadurece século após século. A história da humanidade está cheia de erros, mas é rica em experiência. Raramente se vê a perfeição nos atos dos homens, mas por vezes está nas suas intenções.